Fala galerinha, tudo bem? Aqui quem tá falando é Madison Rodrigues, professor de Geografia, e eu vim aqui para te fazer um convite. Vocês já ouviram falar num país conhecido como Dragão Asiático? Conhecido também como a Fábrica do Mundo? Tá a fim de aprender mais um pouquinho sobre a China? Vem comigo! A China vem ganhando destaque na geopolítica internacional justamente por ser a segunda maior potência econômica do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Existem estudos que afirmam que nos próximos anos a China se transformará na grande potência econômica do mundo. Localizado no continente asiático, mais precisamente na Ásia Oriental, o país faz fronteira com 14 outros territórios. É a maior fronteira terrestre do mundo, com mais de 22 mil km². Você com certeza já viu a expressão Made in China ao comprar um produto, que seja um brinquedo, um vestuário, um calçado, a gente vê lá na etiqueta Made in China. A China é conhecida como a fábrica do mundo porque é considerado o país que mais cresceu nos últimos 25 anos. É a grande potência em ascensão. O país ocupa o primeiro lugar no ranking das exportações mundiais e o terceiro no ranking das importações, ou seja, fábrica global. A China é um dos 5 países que fazem parte dos BRICS. O que são BRICS? O que é esse conjunto? Muitos afirmam, é um bloco econômico. Lei do engano. A primeira informação que eu vou te passar agora sobre BRICS é: BRICS não é um bloco econômico. O BRICS é um agrupamento formado por 5 grandes países emergentes. A sigla vem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Juntos representam 42% da população mundial, 23% do PIB e 30% do território, além de 18% de todo o comércio mundial. E você pode perguntar, não é? E por que os BRICS não são considerados blocos econômicos? Diferente de blocos econômicos, os BRICS não possuem um estatuto formal com regras ou até mesmo uma carta de princípios. Assim, não pode ser considerado um bloco econômico. A China é considerado o país mais populoso do mundo. Sua população tem quase 1,5 bilhão de habitantes. Tentando diminuir esse crescimento acelerado, na década de 70, o governo chinês criou a cota do filho único, ou política do filho único, onde cada casal só poderia ter um filho. Existem muitos mitos sobre a política do filho único. Professor, é verdade que quando nascia menina, eles matavam? E quando tinha gêmeos, o que era que acontecia? Vamos agora falar um pouquinho sobre as verdades da cota do filho único. A política do filho único foi criada na China na década de 70 e tinha um objetivo principal: combater o avanço populacional. Já na década de 70, a China já passava de mais de 1,3 bilhão de habitantes. O governo chinês então criou a cota do filho único, ou política do filho único, onde cada casal só poderia ter um filho. Quem descumprisse as regras teriam sérias multas. O objetivo da política do filho único era justamente fazer frear esse crescimento populacional para que a população do país tivesse acesso à saúde e educação de qualidade. De acordo com os estudos realizados, durante 25 anos da política do filho único, 40 milhões de pessoas deixaram de nascer. Ao longo desse período, aproximadamente 80 milhões de pessoas nasceram na política do filho único. Esses filhos únicos ficaram conhecidos como pequenos imperadores. Só que, como toda regra, tinha sua exceção. Os trabalhadores rurais poderiam ter o segundo filho, principalmente se o primeiro fosse uma menina. Na comunidade chinesa, a presença do homem era muito forte na sociedade. Então, se cada casal só poderia ter um filho, existia a vontade e a necessidade que esse filho fosse homem. Geralmente, quando nasciam meninas, as famílias não gostavam da situação. Então, isso foi responsável pelo aumento no número de abortos e o maior número de infanticídio feminino. A política do filho único, ou cota do filho único,
acabou legalmente em 2015, agora recentemente. Nos últimos dias, a China vem ganhando a atenção do cenário internacional devido ao coronavírus. Segundo os estudos, a doença surgiu nesse país e o primeiro diagnóstico foi no dia 1º de dezembro de 2019. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o coronavírus, a Covid-19, como pandemia mundial. Atos de xenofobia contra a China e contra os chineses ganhou força, justamente pelo boato de que a doença tinha surgido devido ao hábito dos chineses em comer alguns animais exóticos, como sopa de morcego. E aí você pode questionar, professor, por que a população chinesa tem costumes alimentares tão peculiares? Justamente, lá é comum que eles comam insetos, ratos, cobras, morcegos. Isso tem uma questão histórica. Na década de 50, a China passou por uma grande fome, onde o governo autorizou que a população se alimentasse desses animais. E aí virou hábito, virou cultura. Ficou curioso para saber mais um pouquinho sobre a China? Isso é só uma introdução. Vamos estudar um pouquinho mais na frente. Gostou? Dá um like aí. Até mais.